Pessoal, primeiro eu digo para vocês o seguinte, sinto muito pela situação, assim, de hoje, na região que eu tô, tá num período chuvoso, e aí, assim, tá bem complicado a internet. Tirei o roteador, coloquei do lado do computador para ver se melhorava a situação, mas vi que não melhorou. Pessoal, me preocupa, o grupo de reoferta não tem participado do AVA. Falo assim, uma porcentagem muito alta de alunos não visualizaram o material, não enviaram atividade, então nossa atividade, né, tem que ser enviada até o próximo sábado. Então, não sei se é a situação de vocês, né, não os que estão aqui presentes, mas, de qualquer forma, isso me preocupa, pessoal, porque, assim, nossa unidade está próxima de finalizar, então finaliza no sábado, e tem alunos que nunca abriam nenhum material do AVA. Então, assim, o envio da atividade em cima da hora é bem complicada. E eu já falo para vocês, vejam a minha situação, por exemplo, que liguei o computador 5 horas, deixei tudo arrumado, tudo organizado, tudo pronto, para na hora que eu for iniciar, dar esse problema. Então, não deixe, né, para cima da hora para enviar a atividade de vocês, já para não correr o risco de acontecer algum imprevisto nesse mesmo formato. Mas nós temos o estudo de coordenadas polares, nós já falamos sobre a representação dela com relação a como fica a parte de montar, né, realmente o nosso plano de coordenadas polares, o que nós temos que fazer para conseguir, né, visualizar um ponto dentro desse novo sistema, que é um sistema diferente para a gente, um sistema diferente do sistema de coordenadas cartesianas, e nós tivemos assim os nossos detalhes, nossas propriedades com relação aos valores de R, positivo e negativo. Também não lembro se vocês estavam presentes, mas era a ideia de como ficaria a posição do nosso ponto, a depender do valor de R, positivo e negativo, assim como também o valor do nosso ângulo, que pode ser positivo ou negativo, né, que vai interferir no giro, a posição do giro no sentido horário, anti-horário. E, pessoal, para hoje eu tinha duas falas para vocês. Uma fala mais rápida, né, que era a fala de entender essa parte de vetores na forma polar. Amados, quando a gente fala em vetor, nós vamos falar de um segmento orientado, né? Um segmento orientado. E esse segmento orientado, ele tem ponto de origem e ponto de término, né? A gente chama ponto de extremidade. Então, todo vetor, quando nós vamos estudar, nós estudamos ponto de origem e ponto de extremidade. Quando nós vamos trabalhar com as coordenadas polares, nós também estudamos vetores. Nós fazemos um estudo de vetores considerando, né, que o nosso ponto de origem vai ser sempre a origem do nosso sistema polar, e que o ponto P, que vai representar para a gente, né, um ponto dentro das coordenadas polares, sendo representado por R e também por um ângulo, ele vai ser também para a gente aqui agora um ponto de referência do nosso vetor. Aí, pessoal, a partir disso surge a ideia. Nós temos um vetor, ponto de origem, né, ponto de extremidade, e a partir disso nós podemos também fazer um estudo de como seria fazer a transformação de pontos que estão em coordenadas cartesianas para coordenadas polares e vice-versa. Então, fazer, né, essa manipulação de um sistema para o outro. Aí, pessoal, o que é que nós vamos ter? Vamos precisar lembrar um pouquinho sobre trigonometria, né? Nós vamos ter aí uma ideia de trigonometria para embasar a nossa demonstração. E nós temos o seguinte: suponha que nós vamos ter um ponto P qualquer de coordenadas x e y considerando, né, o ponto P dentro do sistema de coordenadas cartesianas. Não necessariamente que seja igual, mas nessa posição no espaço, esse ponto P também vai ter coordenadas polares. Então, o ponto P, qualquer ponto dentro do sistema, né, de coordenadas cartesianas,
ele pode ser representado pelo sistema de coordenadas polares. E aí, nós vamos ver o seguinte, a representação no espaço é a mesma, porém, a relação para encontrar, né, a transformação de uma coordenada para outra, nós vamos ver que é diferente, nós vamos ter alguns olhares. Pessoal, aqui tem uma demonstração para vocês, e aí eu já falo para vocês o seguinte, nós temos, né, dentro desse componente, alguns roteiros para a primeira unidade, nós temos 4, né? E não sei se vocês chegaram a observar, mas somente o roteiro 1 e 3 tem atividades. Por quê? Porque o roteiro 1 e 3 é a parte mais prática, né, do que nós vamos ver com relação às coordenadas polares. O roteiro de aula 2 é um roteiro mais voltado para o estudo de vetor, o olhar, né, sobre como ficaria esse vetor dentro de coordenadas polares, então é mais um olhar, vamos dizer assim, mais superficial, mais teórico, de como ficaria um vetor sendo representado dentro de um sistema de coordenadas polares. Vocês vão estudar, eu acredito que vocês já podem ter até dado uma olhada, que o roteiro 4 é um pouquinho diferente. Quando nós vamos para o roteiro 4 ele traz para vocês alguns gráficos de equações em coordenadas polares. Então, no roteiro 4, a gente não se aprofunda em como ficaria os gráficos e como construir os gráficos de coordenadas polares. Pessoal, como eu falei na primeira aula, o sistema de coordenadas polares ele é um pouquinho delicado, um pouquinho diferente do que a gente está habituado a trabalhar. Então, nós vamos fazer um estudo principalmente com relação à sua representação, que é mais o nosso foco, como representar um ponto dentro de coordenadas polares, e como fica transformar, né? Como a gente pode transformar um ponto de coordenadas polares para coordenadas cartesianas e vice-versa. Então, agora, a nossa ideia é de construir gráficos, porque nós vamos ter aí uma amplitude de gráficos, de comportamentos diferentes, e assim como é dentro, né, da matemática, nós temos também olhares diferentes para os gráficos. Quando nós vamos construir os gráficos da função afim, função do segundo grau, a função logaritmo, a função exponencial, cada uma tem um comportamento diferente. A gente percebe que o estudo de cada gráfico, né, é um estudo mais detalhado, leva tempo, e nós não temos esse tempo para coordenadas polares, até porque coordenadas polares é só a primeira unidade que nós temos de geometria analítica. Então, o que acontece? A gente não teria como focar na construção de todos os gráficos, como ficariam os detalhes, né? Então, nós vamos focar principalmente na representação, que foi feita na primeira aula, e nessa transformação de uma coordenada para outra, como transformar, né, a nossa coordenada polar para cartesiana e vice-versa. Nós temos aí um sistema cartesiano, x e y. Vocês lembram o que a gente precisa para construir o sistema de coordenadas polares? A gente começa representando o quê? Quem estava aqui, que lembra, na aula 1? A origem, né? A origem. Depois? O segmento, o segmento de reta, a semi-reta, que é o polo, né? O polo, nosso eixo polar. E aí, pessoal, a partir da fala do colega, né, nós vamos relembrar que o sistema de coordenadas polares, ele precisa de um ponto também de origem, né, a nossa origem do sistema, e ele tem um eixo, que é o nosso eixo polar. É um segmento que nasce na origem e que tem sentido, né, da esquerda para a direita, na horizontal. Se vocês observarem, a gente tem nesse desenho a representação dos dois sistemas. Então, nós temos aqui o sistema cartesiano, x e y, né, sendo representado pelas retas na horizontal, na vertical. Nós temos também aí o nosso sistema polar. Veja que a gente tem a origem e nós temos aí o nosso eixo polar que fica na mesma posição
na mesma representação que o nosso eixo X, né? Então, pessoal, o que acontece? Se vocês observarem direito, nesse eixo X, ele, por exemplo, ele pode ser observado como sendo, né, o eixo X do sistema cartesiano, mas ele pode ser o ponto de partida do nosso sistema de coordenadas polares. Aí, pessoal, a gente está trazendo para vocês um ponto P com representação qualquer, seja um ponto P genérico, né? Dentro das coordenadas cartesianas, ele é representado por x e y. Então, nós teríamos aí uma medida equivalente para x e uma medida equivalente para y, que está sendo até o pontilhado para marcar a noção de tamanho, né, do x e do y. E o nosso ponto P, que é dentro das coordenadas polares, representada por R, que é o nosso raio, a distância da nossa origem até esse ponto P, e nós temos aí um ângulo θ, que é o ângulo que esse ponto P está fazendo com relação ao nosso eixo polar, com relação a esse eixo X. Então, vejo que até o sentido da flechinha aí perto do ângulo θ está indicando para vocês, né, o sentido da rotação. O que acontece? Aqui a gente está pegando um ponto P, considerando que o valor de R é positivo, né, que a gente viu que muda o sentido, e considerando também que o ângulo ele é positivo. Na demonstração, se vocês forem considerar ou o ângulo negativo ou o valor do raio negativo, a demonstração vai ser análoga. Se prossegue do mesmo jeito, né? Porém, nós vamos ter alguns detalhes no meio que vai ser diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Se vocês observarem esses dois sistemas que estão integrados, né? Nós vamos ver que essa medida R do nosso ponto P com relação ao nosso ponto em coordenadas polares, se observarmos essa medida R, a medida Y ou a medida X e os nossos eixos, vocês conseguem observar que nós temos aí triângulos. Então, nós temos aí um retângulo, né? Um retângulo formado por X e Y, de medidas X na base e Y na altura. Se a gente passar a diagonal, que está sendo medida por R, nós vamos ter triângulos. Então, nós temos aí os nossos triângulos, e vai ser a partir da análise desse triângulo que nós vamos estar fazendo a demonstração, nossa primeira demonstração de como transformar, né, coordenadas cartesianas em polares e vice-versa. Pessoal, se a gente tem um triângulo, vocês podem observar também que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, ó, se a gente pegar x, y e r, que é esse desenho que nós estamos tendo aqui, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo. Se esse triângulo é retângulo, nós vamos ter algumas características que nós podemos estar associando a qualquer ângulo desse triângulo. Então, não sei se vocês lembram, mas tem algumas propriedades relacionadas a ângulos de triângulos retângulos que valem, né, para todos os triângulos retângulos. Aí, pessoal, uma delas, ou algumas delas que nós podemos ter, é o seno, o cosseno e a tangente. Então, a primeira ideia vai nascer desse triângulo retângulo de seno, cosseno e tangente. Agora, vamos lá. Se eu pegar o ângulo θ e eu quiser, a partir desse ângulo θ, calcular, por exemplo, o seno, como seria calcular o seno desse ângulo? Quem lembra das regrinhas? O seno ia ficar Y sobre R. Que é o cateto. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se a gente pegar aqui a relação do seno, que é o que vem sendo dado embaixo, cateto oposto sobre a hipotenusa, Y sobre R. Nós podemos ainda fazer uma regrinha de 3 e dizer que o Y é R seno de θ. Então, por que Y é R seno de θ? Nasce da ideia do seno de um ângulo que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu pegar o cateto oposto relacionado a esse triângulo, o cateto oposto é o valor de y, é esse segmento que está sendo dado. Então, esse valor de y. E a nossa hipotenusa é essa medida R, que é o maior dos lados.
Aí, pessoal, eu entrei, apareceu que não tinha ninguém, né? É porque eu estou tentando entrar pelo computador, mas aqui eu entrei e não tinha ninguém. Deixa eu ver se eu consigo entrar agora. Só um minuto. Compartilhou? Não, aqui não apareceu nada. Por enquanto, não. Ainda não também. Agora foi. Pronto, agora apareceu. O microfone ainda está desligado, professor. Estão me ouvindo, não? Foi agora, Max. Vocês estão me ouvindo agora? Eu tô ficando já triste. Tá dando para ouvir? Estou ouvindo, agora estou meio o áudio. Hoje foi dia, viu, amados? Misericórdia. Já apareceu para vocês de novo a tela de compartilhamento? Apareceu. Agora a voz tá beleza. Pronto. Ai, meu Deus, agora acho que vai. Amados, ó, falando de seno, né? Nós vimos que o seno é o cateto oposto sobre a nossa potência R, e a gente consegue chegar na primeira relação. Então, a primeira relação que nós temos é essa relação de que Y é igual a R seno de θ. Essa primeira transformação, amados, é quando nós temos as coordenadas
polares e nós queremos encontrar as coordenadas cartesianas. Então, às vezes, nós temos fornecido as coordenadas polares e queremos encontrar as coordenadas cartesianas. Então, primeiro que nosso y é igual a r seno de θ, e pela relação bem parecida, que é a ideia do cosseno, então, seno de um ângulo, cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa, o nosso cateto adjacente está sendo aqui, ó, a nossa medida x. Então, o cateto do nosso ângulo vai ser x sobre r, fazendo extremos e meios, nós vamos achar que x é r cosseno de θ. A partir disso, amados, o que é que nós temos? Todas as vezes que nós tivermos dois valores dentro das coordenadas polares, um valor para o r, um valor para o cosseno de θ, nós conseguimos, para o ângulo, nós conseguimos encontrar o valor de x e o valor de y. Então, como é que eu consigo a primeira coordenada de um valor, de um ponto qualquer, sabendo que eu sei os valores do raio e sei o valor do ângulo? Então, a nossa primeira coordenada, que é o valor de x, é a gente calcular r, o valor do raio, vezes o cosseno daquele ângulo. Com relação, né, ao valor de y, que é a segunda coordenada do ponto P, é nós estarmos multiplicando r vezes o seno de θ. E aí, pessoal, o que é que eu vou dizer para vocês? Vocês precisam agora, nesse momento, dominar cosseno e seno de ângulo, assim como a tangente também. Então, quem tiver dificuldade em trigonometria, vocês vão precisar, né, estar trabalhando todos esses conceitos aqui agora. Então, dentro dos nossos exercícios, aqui tem uma equação polar, mas eu vou mostrar para vocês o seguinte. A segunda, a terceira, a segunda e a primeira, todas são voltadas para a transformação contrária, quando a gente tem as coordenadas cartesianas e vai para as polares. Antes de passar para essa parte, nós vamos ver aqui agora alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, nós temos aqui, por exemplo, 3 e π. Então, quais seriam as coordenadas cartesianas, sabendo, né, que as nossas coordenadas polares são 3 e π? Então, para o valor de x, nós vamos ter uma relação entre raio, né, e o ângulo que nós temos aqui para o valor de y também. Eu vou resolver com vocês no instante essas questões, vamos. Deixa eu só terminar de compartilhar, porque senão já sabe que hoje não está propício, né? Então, acho que eu prefiro nem arriscar. Então, só para finalizar essa parte, o valor de x de qualquer ponto, então, qualquer ponto P que vocês quiserem calcular, o valor de x é r cosseno daquele ângulo. Então, o ângulo vai ser o mesmo, tanto para o valor de x quanto para o valor de y, o r também, e o valor de y vai ser r seno de θ. Então, x, r cosseno do ângulo, e y, r seno do ângulo. Então, nós vamos trabalhar agora com o seno e com o cosseno desse ângulo em análise. Em um segundo momento, amados, eu trago aqui uma representação para vocês, né? Como seria o menos y, menos x, a questão de ter os valores, né, negativos, a demonstração é para vocês chegar, né, como que vocês vão chegar na mesma relação, a demonstração é parecida, a única diferença é que, com relação a esse ponto, as coordenadas vão ser negativas, né? Mas vamos agora considerar outro lado. Vamos agora pensar, nós já sabemos que quando nós temos as coordenadas polares, nós queremos transformar para as coordenadas cartesianas, basta que a gente calcule seno do ângulo, cosseno do ângulo e multiplique por r, né? Ao multiplicar pelo raio, nós vamos conseguir encontrar o nosso ponto P, que é representado, né, na mesma posição que o nosso ponto de coordenadas polares. Agora, nós vamos ver o contrário. Para obter as equações que dão um conjunto de coordenadas polares, nós vamos ter o seguinte olhar. Aqui, pessoal, trata-se de algumas equivalências matemáticas. E aí, o que é que nós vamos ver? Que a partir dessas equivalências, a gente consegue, né, manipular e chegar na nossa equação, que vai trazer para vocês agora o valor do R e o valor do nosso ângulo. Então, imagine que eu tenho a equação que a gente já viu, que x é R cosseno de θ, e eu tenho a equação y igual a R seno de θ. Vamos agora levar ambos
ao quadrado. Quando eu levo ambos ao quadrado, como eu tenho aqui, né, igualdades, eu tenho que elevar os dois lados ao quadrado. Tanto na primeira equação, quanto na segunda, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, x igual a r cosseno de θ passa a ser x ao quadrado igual a r ao quadrado cosseno da ao quadrado. Nós temos que elevar todos os termos. Por isso que nós temos aqui, ó, r elevado cosseno ao quadrado. Do mesmo jeito, nós vamos elevar também o y igual a r seno de θ ao quadrado. Quando a gente elevar ele ao quadrado, nós vamos ter y ao quadrado igual a r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Cuidado com esse quadrado, que é antes do ângulo, porque não é no ângulo, é no seno e no cosseno. Pegando essas duas equivalências que nós fizemos, né, elevando todo mundo ao quadrado, nós vamos ter o seguinte: nós podemos somar. Vamos agora somar essas duas equações. Quando nós vamos somar essas duas equações, nós temos que somar o que está de um lado da igualdade com o que está de um lado da igualdade e o que está do outro lado da igualdade com o que está do outro lado da igualdade. Ou seja, se nós buscarmos o lado esquerdo dessas equações, nós vamos ter x ao quadrado e y ao quadrado, que é essa parte que está sendo representada aqui, ó, o lado esquerdo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente pegar do lado direito dessas equações, nós vamos ter r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, e nós vamos ter também r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então, nós temos do lado direito da equação, tanto de um lado quanto do outro, esse somatório. Só que esse somatório, pessoal, ele tem um termo em comum, que é o r ao quadrado. Se eu tenho um termo em comum para os dois termos, eu posso colocar ele em evidência e tudo que está dependente dele, eu coloco do outro lado, dentro do parênteses. Então, nós vamos ter que r ao quadrado vezes. Se eu pegar esse primeiro termo, vai sobrar cosseno ao quadrado de θ. E se eu pegar esse segundo termo, nós vamos ter o seno ao quadrado de θ. O teorema fundamental da trigonometria diz para vocês o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem ângulos, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado daquele ângulo vai ser sempre igual a 1. Então, o teorema fundamental da trigonometria diz isso. Todas as vezes que vocês tiverem, né, qualquer ângulo, o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele vai ser sempre igual a 1. Ou seja, essa equivalência vai passar a ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado vezes 1. Só que r ao quadrado vezes 1 é o próprio r ao quadrado. Então, daquela manipulação que nós fizemos lá no início, vai sobrar para a gente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Colocando em evidência só o r, né, para tirar esse quadrado, a gente passa raiz, e todas as vezes que a gente fala em raiz, nós vamos ter mais ou menos raiz. Então, para a gente encontrar o valor de r, o nosso valor de r vai ser dado por mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a nossa equação, amados, para a gente encontrar o valor de r. Então, nós vamos ter dois olhares agora. Tenham muita calma. Por quê? Porque precisa de muita atenção, viu, amados? Principalmente com relação a esse mais ou menos. Nunca se esqueçam com a ideia do mais ou menos, porque a gente trabalha com todas as possibilidades. Aí, pessoal, o que é que nós temos? A gente já viu aqui uma relação para o r, né? R é mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos agora achar o nosso ângulo. Como é que a gente acha o nosso ângulo se a gente já sabe como achar o R? Então, digamos que vocês tenham um ponto P qualquer, coordenadas x e y, e eu quero, a partir disso, encontrar, né? Encontrar as coordenadas dele polares. Vocês já sabem, né? Que para encontrar o valor de R, o valor do nosso raio, nós podemos calcular como sendo mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas o ângulo, pessoal, vocês vão precisar utilizar o arco tangente. Por quê? Porque nós vamos ver o seguinte.
Do mesmo jeito que a gente fez a manipulação de elevar ao quadrado aquelas nossas equações, nós vamos fazer agora uma divisão. Então, vamos dividir o nosso R seno de θ por R cosseno de θ. Quando nós fazemos essa divisão, nós vamos perceber que R seno de θ nada mais é do que Y e que o R cosseno de θ nada mais é do que X. É aquela igualdade que a gente viu anteriormente. X é R cosseno de θ e Y é R seno de θ. Quando nós vamos fazer a divisão, nós temos que dividir tudo que está de um lado da equação e tudo que está do outro lado da equação. Então, nós vamos chegar que X que R vezes seno de θ sobre R cosseno de θ é igual a Y sobre X. Mas, Pro, não poderia ser o contrário? Por que usou R seno de θ dividido, né, por R cosseno de θ? Se vocês tivessem R cosseno de θ sobre R seno de θ, vocês iam chegar no mesmo resultado. A diferença é que, ao invés de vocês trabalharem com a tangente, vocês vão trabalhar com a cotangente, que é o inverso. Então, ou trabalha com tangente, ou trabalha com cotangente, vai dar o inverso e vocês vão conseguir chegar no mesmo ângulo. O valor vai ser diferente. Como eu falei, o valor vai ser o inverso. Mas vocês vão conseguir o mesmo ângulo, porque eles mantêm uma relação entre si. E aí, pessoal, o que é que nós vamos perceber? De um lado, do lado esquerdo, eu não sei se vocês já perceberam que nós temos termos em comum. Quando nós temos termos em comum, nós podemos colocar em evidência, certo? Como foi colocado na parte de cima, o R ao quadrado. E aqui nós temos um termo que está em comum tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que esse termo é o nosso R. Como nós temos o nosso R, a gente pode cancelar, ó, um R em cima dividido por ele mesmo dá 1. Então, vai sobrar aqui para a gente 1 vezes seno de θ cosseno de θ, que vai ser igual a Y sobre X. Só que seno de θ cosseno de θ nada mais é do que a tangente. Então, a tangente do ângulo vai ser Y sobre X. O que é que eu estou dizendo para vocês, amados? Que vocês vão ter que calcular o arco tangente, sempre considerando o valor de Y dividido pelo valor de X. Então, o valor de Y dividido pelo valor de X. A ideia do arco tangente. A gente sai de um valor para conseguir encontrar, né, um ângulo que seja referente a ele. Pode vir, pessoal, dentro da questão, dentro do que vocês estão estudando, alguns intervalos, algumas limitações com relação ao ângulo. Então, considere, por exemplo, um ângulo de 0 a 90. Considere o ângulo de 2π a 4π. Então, aí a gente tem que fazer uma análise, né, só dentro desse intervalo. Dúvidas, amados? Hoje está corrido, né? Mas, ó, vou pegar já um exemplo que está no roteiro de vocês para falar sobre ele. A pergunta dele é o seguinte: quais as coordenadas cartesianas, sabendo que as coordenadas polares são -6 e 7π sobre 4? Então, o que foi que nós vimos? Todas as vezes que nós temos as coordenadas cartesianas ou coordenadas polares, né, nós conseguimos achar algumas formulazinhas para transformar para outra, e vice-versa. Então, nós podemos transformar tanto das polares para as cartesianas, como também das cartesianas para as polares. Aqui, pessoal, como nós já sabemos, pela questão do ângulo, né, a gente já caracteriza como coordenadas polares. Então, se eu tenho as coordenadas polares e eu quero as coordenadas cartesianas, o nosso cálculo é o seguinte: para achar o valor de x, nós vamos pegar o valor do raio, que é -6, e multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Então, o cosseno de 7π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Aí, pessoal, é isso que eu falo para vocês. Esse raiz de 2 sobre 2, esse menos raiz de 2 sobre 2, que é o seno, vocês que têm que saber, viu? Vocês que têm que dominar esse valor. Se vocês tiverem dúvidas, tem um livro de ESE, um dos primeiros volumes de ESE, que fala sobre trigonometria. Então, ele é muito bom, se vocês também puderem, né? Se ainda tiverem dúvida e quiserem estar estudando por ele, é uma boa referência. Então, basta que vocês calculem o valor do raio vezes o cosseno ou vezes o seno. Um representa o valor de x, que é o cosseno, e o outro representa o valor de y, que é o seno. Complicado, meu povo?
Ninguém? Nada? Estou escutando? Então, para mim tá tranquilo. Certo. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Deixa eu anotar aqui alguns exemplos para resolver com vocês. Então, nós temos aí 1 e menos 1. 2 e 2. 3 e π. Raiz de 2 e menos 3π sobre 4. É porque eu vou ter que sair daqui, né? Porque essa ideia de compartilhar a tela, aí para não ficar toda hora voltando, aí eu vou tentar compartilhar com vocês agora o quadro branco do Teams. Agora eu não acho mais o quadro branco. Senhor. Acho que foi, né, Matos? Ok. Pronto. Vamos para o nosso 3 e π. Aqui eu tenho um ponto em coordenadas polares. Esse ponto em coordenadas polares, nós queremos identificar quais são os valores referentes a ele, né, dentro das coordenadas cartesianas. Então, quando nós temos um ponto, sempre nós vamos ter dois olhares, né? Pelo menos agora que nós estamos trabalhando dentro do nosso plano, nós vamos ter dois olhares, um para a primeira e um para a segunda coordenada. Então, a primeira coordenada nós vamos ter diretamente relacionada com o cosseno de θ. Então, o nosso x vai ser sempre R cosseno de θ. E o nosso y vai ser sempre R seno de θ. Então, nós vamos ter sempre essa relação. E aí, amados, vocês, né, como eu falei anteriormente, vocês precisam ter domínio com relação a R, ao cosseno e ao seno. Então, considerando esse ponto, primeiro, quem é o nosso valor de R? Quem é o nosso valor? Porque tá, o enunciado da questão tá onde, bro? Não, assim, independente do enunciado, eu estou colocando o ponto 3 e π. Aí eu pergunto para vocês qual é o valor do 3, né? Isso. O valor do raio é 3. Então, nós vamos ter que x igual a 3 vezes o cosseno de π. Quem sabe quanto vale o cosseno de π? Cosseno de π vale Menos 1. Isso. Menos 1. Então, o nosso valor de x vai ser 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, x vai ser igual a menos 3. A partir daqui, a gente já consegue achar, né, a primeira coordenada. Então, o que foi que nós vimos
que a partir de um ponto, né, em coordenadas polares, a gente já achou a primeira coordenada para as coordenadas dele em um sistema de coordenadas cartesianos. Agora, nós vamos para o nosso y. O nosso y, R, a gente já viu que é 3, vezes o seno de π. Me lembre aí quanto vale o seno de π? 0. 0. Muito bem. Então, no valor π, é o seguinte, para o cosseno, ele vale menos 1, só que para o seno, ele vale 0. Então, o nosso y vai ser igual também a 0. Ou seja, o nosso ponto, amados, vou chamar aqui de P', vou chamar aqui de P. Eles têm a mesma representação, só estou colocando aqui para diferenciar que um é dentro do sistema de coordenadas polares, e a partir desse ponto do sistema de coordenadas polares, nós conseguimos encontrar um ponto P em coordenadas cartesianas. Então, todos os pontos agora, amados, a gente consegue traçar uma representação de coordenadas polares para cartesianas, de coordenadas cartesianas para polares. Deixa eu pensar aqui em outro exemplo negativo. Vamos agora para menos 2 e π sobre 2. Quem lembra como ficaria essa representação? Quem se arrisca? Qual é o valor, professora? Menos 2 e π sobre 2. R vale menos 2. Cosseno de π sobre 2 é 90 graus. O cosseno é 1. Não, o cosseno é 0. E o seno que é 1. E o seno que é 1. Isso. Isso. Muito bem, amados. Ó, o meu valor de x, ele vai ser sempre o raio. Tanto para o x quanto para y, vocês começam com o raio, que nesse caso é menos 2, vezes, no caso de x, nós vamos ter o cosseno desse ângulo. Então, nós vamos ter aqui o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, tem alguns pontos, esses pontos específicos, π sobre 2, π, 0, 4π. Então, esses pontos a gente consegue, né, resolver de forma mais rápida, porque eles são mais óbvios. E aí, pessoal, nós vamos ter que x vai ser menos 2 vezes o cosseno de π sobre 2, que é 0. Meu x também vai ser igual a 0. Agora, vamos para a ideia do nosso y. Y, vocês me disseram que vai ser menos 2, não é isso? Raio vezes Seno de 1. Seno π sobre 2, né? Dá 1. Isso. Então, meu y, menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Aí, pessoal, todas as vezes que vocês estiverem calculando, são coisas que parecem ser meio bestas, né? Mas não se esqueçam de fechar o ponto. Então, por exemplo, se aqui eu chamar de K, embaixo vocês podem vir com o K', ou pode até deixar o K se vocês quiserem. Mas vocês têm que fechar o ponto mostrando que aqui é 0 e aqui é menos 2. O que acontece muitas vezes quando eu estou corrigindo as provas, né? Principalmente de alunos que fazem Geometria Analítica 2. Eles, duas coisas. Primeiro, querem escrever direto,
Então, assim, às vezes, ele já passa menos 2 vezes zero. E aí, pessoal, vocês têm que seguir passo por passo. Vocês têm que mostrar que para encontrar o valor de x, eu tenho que multiplicar o raio vezes o cosseno daquele ângulo. Porque aí, pessoal, quem está vendo a resposta de vocês consegue entender o que foi feito. A mesma coisa na hora que vocês forem estudar. Se vocês forem montando o material todo organizadinho, colocando todos os detalhes, daqui a alguns anos, né, quando vocês, porventura, quiserem estudar de novo, vocês vão lembrar, porque vai estar tudo organizado, vai estar mostrando o que foi que aconteceu. Então, tem muita gente que sai da ideia, né, por exemplo, aqui, K menos 2 e π sobre 2 e já parte com menos 2 e 0. Então, a ideia é vocês trazerem, né, os resultados. E outra coisa, fechar o nosso ponto, que é pegar o valor, né, que vocês encontraram, os dois valores que vocês encontraram, e transformar nessa ideia de ponto, porque o ponto tem que ser os dois valores dentro dos nossos parênteses. E aí, meu povo, tranquilo? Tranquilo transformar ponto de coordenadas polares para cartesianos? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, Pro. E tem que também se ligar na ordem, né? O primeiro par é sempre o X, né? O segundo é sempre Y, né? Na resposta final aí, né? Isso. E tem uma coisa também, porque quando a gente estuda dentro da trigonometria, né, dentro do triângulo retângulo, não sei se com vocês é assim, mas comigo eu vejo sempre isso, a gente começa estudando seno. Então, a gente sempre começa pela lógica. Seno, cosseno, tangente. Então, quando nós vamos estudar dentro do triângulo, a gente inicia pelo seno, depois cosseno. Isso não é uma ordem, viu, amados? Começar pelo seno, começar pelo cosseno não influencia na hora que vocês forem até ensinar a trigonometria. A ideia é que tangente que seja ensinada depois do seno ou do cosseno. Então, quando a gente associa, por exemplo, o seno do ângulo, às vezes, quando a gente vai calcular o x, que é o primeiro, a gente associa x ao seno. E não o x é relacionado ao cosseno. Então, não sei se vocês também, né, aprenderam no mesmo formato que eu, mas às vezes na minha cabeça associava assim. Mas não é. O x está relacionado com cosseno, então é r cosseno do ângulo, e o y está relacionado com o seno, que é r seno do ângulo. Tranquilo, amados? Beleza. Pronto, então eu vou colocar agora um ponto. Um ponto para vocês tentarem fazer, né? Antes de eu passar para a transformação. Eu vou passar para a transformação de coordenadas cartesianas para polares. Mas aqui dá para vocês participarem também, viu, Márcio? Agora eu vou montar agora um ponto e quero que vocês me encontrem as coordenadas. Amados, tentem. Vou colocar um simples, vocês vão ver que não dá muito trabalho. Tentem calcular esse ponto, encontrar esse ponto em coordenadas cartesianas. Vocês podem participar, que eu coloquei para vocês colaborar, né, no quadro branco, então vocês podem tentar responder agora. E aí fica bem tranquilo, eu vou deixar aqui para vocês até a ideia do x e do y. Tentem aí, amados. Quem se arrisca? Quem são as coordenadas cartesianas do ponto P, 4 e 2π, dentro das coordenadas polares? É para fazer aí no quadro, né? É para vocês responderem agora aqui. Que é ruim, viu? Não ter coordenação aqui. É complicado, né?
É meio complicado de fazer pelo aqui. Onde é que fica Estou percebendo. a borracha aqui? A borracha é onde? A borracha é essa rosinha aí no painel. É essa daqui de cima, ó. Ah, essa aqui. Ah. Eu não estou conseguindo ver as anotações, eu acho que eu abri demais esse. Agora sim. Tá saindo. Tá dando certo. Muito bem, amados. Tá correto. Alguém começou a tentar de vermelho, só que para mim mesmo não aparecia, porque na parte de baixo tem os participantes, né? Então não consegui visualizar. Também não sei quem foi que respondeu, porque assim a questão do áudio que aparece às vezes, né, as fotos de vocês assim meio que numa cor mais diferente, mas quem está resolvendo eu não conseguia visualizar. Mas quem resolveu certinho. O valor de x vai ser sempre o r vezes o cosseno do ângulo. Então, nosso r é 4 vezes o cosseno de 2π. Como nós temos 2π, o 2π ele é equivalente a 0 grau. Então, tanto o 2π quanto o 0 grau, eles têm os mesmos valores, assim como o 4π. Todos eles têm os mesmos valores, né? Com relação ao seno e ao cosseno. Nesse ponto, em específico, o cosseno ele vale 1 e o seno vale 0. Então, aqui dá tranquilo. Então, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 0 dá 0, e vocês fecharam, né? Com o ponto P, 4 e 0. Lembrando que a ordem, tanto com relação a ser cosseno para x e seno para y, e na hora do ponto montar sempre o primeiro x e o segundo y. Então, vocês têm que também finalizar com o ponto, viu? Não podem esquecer. Então, a resposta aqui do colega de vocês está corretíssima. Agora, vamos lá, Amado. Essa é a ideia. Se vocês têm ponto em coordenadas polares e vocês querem encontrar pontos em coordenadas cartesianas, o x vai ser sempre r cosseno do ângulo e o y vai ser sempre r seno do ângulo. Agora eu vou apagar porque nós vamos agora entender como funciona ter valores, né, dentro do sistema de coordenadas cartesianas, e nós queremos encontrar dentro do sistema de coordenadas polares. Eu não entendi porque esse negócio fica pequeno ou fica grande. Amados, todas as vezes que vocês tiverem, né, um ponto que ele está representado no sistema de coordenadas cartesianas e vocês querem encontrar o ponto em coordenadas polares, o nosso valor do raio, que é o primeiro valor do ponto de coordenadas, né, polares, vai ser sempre mais ou menos raiz de x ao quadrado
y ao quadrado. Esse vai ser sempre o nosso valor do raio. Em algumas questões, eles podem delimitar com relação também ao raio, né? Raio maior do que zero, raio menor do que zero. E aí vocês podem estar excluindo uma das nossas respostas. Com relação ao ângulo, nós vimos que ele está diretamente relacionado com a tangente. Então, a tangente do ângulo. Agora, aqui é que mora o detalhe, viu, amados? Nunca se esqueçam que na hora que vocês forem trabalhar com tangente do ângulo para encontrar o valor do ângulo, né? Ele vai ser sempre, ó, y sobre x. O x é sempre denominador. Tenham muito cuidado, pessoal, para não trocar a ordem, viu? Porque tem, com relação a seno e cosseno, todos os nossos ângulos possuem seno e cosseno, só que a tangente e a cotangente não. Então, quando vocês forem fazer análises, pode ter pontos que o seno exista, o cosseno, mas a tangente não. Então, vocês não podem também trocar a ordem, né, dos nossos valores. Vai ser sempre y dividido por x. Aí, vamos pensar aqui em um ponto. Vou chamar aqui o ponto P de 2 e 2. Vamos pegar aqui um ponto P aqui qualquer. 2 e 2. Primeira coisa que vocês também têm que saber é identificar em qual sistema eles estão. Como aqui não tem nada relacionado a ângulo, né? Nem com relação à ideia do π, nem com relação a graus, nós estamos trabalhando com valores dentro do sistema de coordenadas cartesianas. Pessoal, o comum, como eu falei no encontro passado, é que as coordenadas polares elas venham no sistema de radianos, né? Então, o ângulo, normalmente, ele vai ser dado com o nosso π, que vocês viram aí anteriormente. Então, nesse caso, quando nós vamos transformar também um ponto em coordenadas cartesianas para um ponto em coordenadas polares, o ideal também é que a gente deixe ele num sistema de radianos também. Aí, bora lá. Primeiro passo, calcular o nosso raio. Considerando aquele ponto, o nosso raio vai ser mais ou menos raiz de x elevado ao quadrado (2 ao quadrado) mais o y elevado ao quadrado, que é 2 também. Amados, eu vou tentar ficar com vocês pelo menos até 8h40. Eu queria que vocês não saíssem antes de eu baixar a frequência. 2 ao quadrado dá 4. Mais 2 ao quadrado, 4. Meu R é mais ou menos raiz de 8. Outra coisa, pessoal, quando nós vamos trabalhar com pontos, né, que nós vamos representar no sistema de coordenadas cartesianas, o nosso valor do raio, se vocês estiverem com raiz, o ideal é que coloque a raiz a mais simplificada possível. Então, por exemplo, no caso da raiz de 8. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, a raiz de 8 a gente pode escrever como sendo raiz de 4 vezes 2. O 4, ele tem raiz, que é 2. Então, nosso raio vai ser mais ou menos a raiz de 4 é 2, sobra a raiz de 2. Isso aqui, vocês devem fazer esse processo de simplificar nossa raiz em todos os processos. Principalmente, amados, principalmente quando falar de ângulo. Então, não sei se vocês perceberam, mas
exemplo, a tabela básica, né, que a gente ensina a parte de seno, cosseno, tangente, a gente sempre trabalha com raiz de 2, né? A ideia de raiz de 2, raiz de 3, então vocês nunca vão ver números altos. Então, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com ângulos, a ideia é vocês estarem, né, simplificando o máximo que vocês puderem. Então, já achamos o valor do raio, que é mais ou menos 2 raiz de 2. Vamos agora para a nossa tangente do ângulo. A nossa tangente do ângulo vai ser y dividido por x. Nesse caso, o valor de y é 2 e o valor de x também é 2. Aí, pessoal, quando nós vamos dividir 2 por 2, dá 1. A pergunta para vocês é: qual é o ângulo que tem tangente igual a 1? 45 graus. Isso. Então, o ângulo de 45 graus, ele tem o valor do seno igual ao valor do cosseno. Então, esse ângulo é o ângulo π sobre 4. Não é isso? Pronto. Amados, ó, o que acontece? Quando vocês estiverem representando, o ideal, certo? Eu vou colocar isso para vocês. O ideal é a gente colocar, quando for representar o ângulo, π sobre 4, que representa, né, a posição do 45 graus, mais 2 κπ. Por quê? Porque a cada volta completa que eu der a partir de π sobre 4, eu vou parar no mesmo lugar. Então, não só é o ângulo π sobre 4 que me dá 45 graus, que me dá a tangente igual a 1. Então, a cada volta completa que vocês pararem, né, vocês vão ter a mesma posição no espaço. Então, o ideal, viu, pessoal, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com ângulos, achou o ângulo, se não vir nenhuma restrição na questão, né? Considere o ângulo entre 0 e 2π, considere o ângulo entre 2π e 4π. O ideal é que a gente sempre coloque mais 2 κπ. Esse 2 κπ está dizendo para vocês que vocês vão considerar todos os pontos que possuem a mesma representação que π sobre 4. E a mesma coisa a raiz. Quando a gente trabalha a raiz, que é que nós temos o mais ou menos, porque a gente pode ter a possibilidade de ser positivo ou negativo. Tranquilo, amados? E aí vocês fecham um ponto, né? Em coordenadas polares. Mais ou menos 2 raiz de 2. E aí, provavelmente, na questão, vai vir alguma restrição. E vocês vão conseguir identificar se pode ser só o 2 raiz de 2, se é só o menos 2 raiz de 2, se é só o π sobre 4. E aí vocês conseguem, né, trazer uma resposta mais específica. Tranquilo, amados? Ok, tranquilo. Pessoal, eu vou só baixar a frequência. E aí depois eu vou continuar com vocês até 8h40, né? Tentar. Aí eu queria só colocar mais uma questão dessa daqui para a gente tentar resolver. Pode ser? Pode. Vamos colocar agora o ponto M. O ponto M, eu vou colocar coordenadas 1 e 0. E agora, amados, como é que fica esse ponto dentro da representação de coordenadas
cartesianas parapolares. Como é que fica esse ponto dentro do sistema de coordenadas polares? Tentem aí, me ajudem aí agora. Todo mundo pode participar, viu, amados? Quem está aí? E aí, amados, todo mundo concorda sobre esse ponto? Amados, ó. Acho que é zero, porque a tangente de zero é zero, né? É. Não, mas assim, eu só vou acrescentar aí o 2π, né? O 2kπ. Pessoal, quando nós temos todos os pontos que estão dentro do sistema de coordenadas cartesianas, para encontrar o valor do raio, desde que não haja uma limitação, né, dentro da questão, desde que não haja um intervalo limitado para ele, é sempre mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como nós temos aqui 1 e 0, então o nosso valor de r, considerando esse ponto, vai ser mais ou menos raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Nós vamos chegar aí a r mais ou menos 1. A nossa tangente vai ser o valor de y dividido por x. Então, o valor de y, nesse caso, é 0 dividido pelo valor de x dá 1. 0 dividido por 1 pode, que o resultado vai dar 0. Então, vai ser a tangente de um ângulo que vai dar 0. Se fosse 1 dividido por 0, isso não poderia, viu, amados? Porque nós iríamos ter uma indeterminação matemática. E aí já vai vir uma outra justificativa. Então, o que é que nós temos? Tangente de um ângulo é igual a 0. Qual é o ângulo que nós vamos ter tangente igual a 0? Pela lógica, daqui, ó,
que nós podemos pensar? Tangente é seno sobre cosseno, não é isso? Então, a ideia da tangente é seno sobre cosseno. Ou seja, é um ponto que o seno vai ser 0 e o nosso cosseno vai ser 1. Que ponto é esse? O 0 grau. No 0 grau, ou 2π, o nosso seno é 0 e o nosso cosseno é 1. O que acontece, pessoal? Se nós tivermos o contrário, se nós tivermos, por exemplo, aqui fosse 1 sobre 0, nós não teríamos pontos com essa representação. Por quê? Porque 1 sobre 0 é uma indeterminação. Se vocês pegarem o estudo da tangente, onde é π sobre 2, não existe tangente nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, não tem tangente. Não sei se vocês já tiveram, né, a curiosidade de olhar, mas na reta, dentro do circuito trigonométrico, a reta que representa o eixo π sobre 2, não existe tangente nesse ponto. Por quê? Porque o nosso cosseno é 0 para todos os valores relacionados a ele. E aí, pessoal, para finalizar, né, essa ideia do nosso ponto, esse nosso M', nós poderíamos escrever assim também, ó, o 2π, que vai parar, né, na mesma pontuação de 0, mais 2kπ, só para falar com relação ao ângulo. Mas de restante está tudo tranquilo. Amados, eu queria pedir mil desculpas para vocês. Como eu falei para vocês, a situação assim foi bem crítica. Tentei entrar de diversos métodos, mas hoje o notebook não me ajudou. E olha que ele já estava preparado desde as 5 horas, e quando chegou na hora da aula, ele resolveu dar PT e o aplicativo não quis entrar. Eu acredito que seja por conta da chuva. Mas, amados, assim, desejo bons estudos para vocês, viu? Realmente peço desculpa novamente. Que o nosso próximo encontro seja também proveitoso, certo? Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar as dúvidas de vocês para o AVA. Tranquilo, amados? E aí eu vou sempre observar no AVA para tentar tirar as dúvidas de vocês. Cuidado com a data da nossa entrega, viu? Então, vocês têm até sábado, não é isso? Para entregar minha atividade. Não deixo para o sábado. Então, tenta enviar amanhã. Qualquer dúvida, manda mensagem pelo AVA, que eu vou estar sempre acompanhando por lá. Tá certo, amados? Tranquilos? Professora, fiquei com uma dúvida nesse final aí. Eu posso considerar o ângulo como 0 ou como 2kπ? Tudo tranquilo, meu povo? Ainda estão por aí? A senhora ouviu, Pro? Então, boa noite, amados. Vocês já estão bem caladinhos. Vamos encerrar por aqui. Ficamos até de hoje a 15, não é isso? Feliz junho para vocês, amados. Até de hoje a 15. Boa noite, Pro. Ninguém, nada. Tchau. Alô. Acho que ficou mudo aqui. Eu também não vou cada vez. Eu vou tomar um pé. Enquanto não tiver barulho, o amigo não. Vamos lá. E aí?